Queridos, para mim é um privilégio estar aqui para servi-los e gostaria de comentar com vocês o filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e as suas implicações na cosmovisão reformada. É interessante saber que o autor, C.S. Lewis, nem sempre foi um religioso cristão. Na realidade, originalmente, ele, enquanto literato, era naturalista, ou seja, ele tinha uma concepção de mundo que só contemplava o natural. Não havia espaço para o sobrenatural. E é interessante como a amizade, a proximidade dele com o também escritor, muito conhecido e admirado por todos, J.R.R. Tolkien. Aquele mesmo que escreveu O Senhor dos Anéis, Hobbit e tantas outras obras que contribuíram para a literatura infantil, juvenil e, por que não dizer, para todas as idades. É interessante porque o Tolkien era um católico apostólico romano praticante, ou seja, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo era de alguém que reconhecia a existência e a atuação do grande Deus, cuja grandeza, assim diz o texto sagrado, pelos cristãos e para os cristãos, a Bíblia. A sua grandeza em relação ao eterno é insondável, imensurável. Assim entendia o Tolkien. E a boa amizade que ambos desfrutaram fez com que o nosso grande escritor, também admirado, que está em tela neste encontro, através de suas crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, também aderisse a esta interpretação da realidade. A partir do pressuposto da existência de um ser supremo que rege e mantém todas as coisas desde a sua criação. Ou seja, responsável não apenas pela preservação, mas pela existência de tudo e todos. Os que são visíveis e aquilo que existe, mas que não é contemplado pelos olhos naturais do nosso organismo. Dito isto, nós temos que ler ou mesmo assistir ao Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, levando em consideração os pressupostos que o C.S. Lewis tão magistralmente espelhou através dos personagens, através do enredo, através da conclusão final, naquela batalha do bem contra o mal, sucedida pela coroação daqueles que representam a humanidade. Então, acredito que vocês observaram que a primeira cena deste filme é exatamente um bombardeio sobre Londres. Exatamente porque o C.S. Lewis foi contemporâneo deste episódio. Ele vivenciou do lado que estava sendo atacado dos britânicos pelos nazistas, liderados pelo Adolf Hitler. Muito bem, ele inclusive contribuiu para o encorajamento do povo britânico através de programas de radiodifusão. E como vocês acompanharam no filme na crônica, se realmente você preferiu o texto de Lewis, você vai observar que aquelas crianças, representando os seres humanos de um modo geral, numa amplitude, num zoom que é colocado sobre a natureza humana, aquelas crianças estavam sendo levadas para o interior da Inglaterra exatamente para fugir do bombardeio e, consequentemente, preservar a sua integridade física. É interessante porque são dois meninos, Edmundo e Pedro, e duas meninas,
Lúcia e Susana. Cada um deles, cada um destes personagens com o seu perfil, com as suas peculiaridades, com a sua visão de mundo. Podemos pensar que há 3 espécies de mundo: o mundo pessoal, seu e meu, individualmente falando, mas também o mundo social, eu e tu, você e ele, e o mundo ambiental, o mundo natural, a casa onde nós estamos. Então, é preciso que enxerguemos e interpretemos de acordo com os pressupostos. Foi assim que aconteceu com as 3 crianças e é assim que acontece com todo o gênero humano. Então, estes 3, digamos assim, jovens em formação, desenvolvem a sua compreensão de mundo, porque a cosmovisão ela é dinâmica. Ela não é uma estrutura inamovível. Pelo contrário, nós continuamos aprendendo. O idoso Sócrates ainda recomendava: conhece-te a ti mesmo. Olha, o mundo que está mais próximo de nós, o nosso próprio eu, muitas vezes nos é desconhecido. Ainda assim, nós estamos convidados pelo sistema e pela nossa própria compreensão a aperfeiçoarmos a nossa interpretação de acordo com os melhores valores, aqueles que visem o bem comum, ou seja, comum a nós, evidentemente, que precisamos nos amar para então, a partir daí, amarmos o próximo. Como diz na visão reformada de mundo, ama o próximo como a ti mesmo. E assim, estamos convidados, inclusive por este filme, pelo texto de Lewis, a caminharmos num aperfeiçoamento contínuo. E estes elementos humanos, cada um deles desenvolveu um aspecto de aperfeiçoamento, dada a sua carência original. Tomemos, por exemplo, o caso de Edmundo. É do mundo, não é? Evidentemente que ele não tinha valores celestes, mas estava muito ligado a esse contexto terreno, humano. Poderíamos ampliar esse sentido dizendo que era um terreno que prevalecia a natureza carnal, decaída, enquanto pressuposição da cosmovisão reformada. Sabemos que há 3 palavras-chave que devem reger a cosmovisão reformada. Primeira, criação. Criação perfeita, linda, maravilhosa, sem falha. Segundo, queda, desobediência, em que todos nós estamos inseridos no contexto. Não apenas o cosmos, não apenas a Terra, não apenas o planeta em que vivemos, mas nós que somos seus habitantes e moradores. E, finalmente, a restauração. Criação, queda e redenção, portanto, nos fazem enxergar quais lentes a caminhada desejada a partir da pressuposição reformada pelo autor e criador, preservador de todas as coisas. Muito bem, Edmundo, então, representa, em certo sentido, alguns aspectos de uma visão naturalista. Ele é regido por 2 elementos, e é fácil de você memorizar, porque começam com a letra P. Não de professor, alto lá, né? Mas P de poder e P de prazer. Ele é regido por esses 2 princípios. Ele amplia a sua visão quando contempla o trono, mas era o trono do mal, regido pela feiticeira, aquela que detinha poderes sobrenaturais para implementar
um governo desumano, um governo que não visava o bem de todos, senão o seu próprio benefício pessoal. Ele ansiava, desejava sentar-se no trono e foi isso que aconteceu. E a feiticeira lhe pergunta: gostou? Porque ela sabia que ele amava o poder. A qualquer preço, ele estava disposto a trair a si, a negar o próprio direito da família e consequentemente, do Estado narniano. Então, quando a pessoa está acima do seu próprio bem, acima do bem comum em relação aos seus próximos e até ao Estado, quando nós não nos vemos como parte da cidade, enquanto cidadãos, numa visão aristotélica de que nós somos seres eminentemente políticos, da polis grega, da cidade, do ajuntamento, não só da família, dos mais próximos, mas a família humana como um todo. E o outro princípio que fez muito mal a Edmundo, personagem do Lewis, mas traz muitos males a todos nós, se não atentarmos para o seu perigo, o prazer. Ele se deixou levar pelo manjar turco, enfeitiçado pela feiticeira. Ou seja, dava um prazer incomum. E ele gananciosamente queria, assim, receber quanto mais daquele manjar, para ele melhor. E assim ele atendeu ao desejo da feiticeira, a rainha Jades, não é? Má, terrível, apesar de bela, fisicamente linda, mas com um coração terrível, centrado em si mesmo. E então ele se comprometeu. Caso recebesse mais daquele manjar, em trazer a sua família. Ele estava tão enfeitiçado pelos prazeres, pelo paladar, outros tipos de prazeres, com um apetite descomunal, que não reconheceu a importância da família. E assim levou os seus 3 outros irmãos para correr sério risco de morte, exatamente, enquanto que ele queria satisfazer os seus prazeres. O segundo personagem, vamos destacar apenas estes, a princípio 4, porque eu sei que você já assistiu e conheceu bem cada um deles. Susana também representa, em certo sentido, traz traços naturalistas. Ela era racionalista. Ela era regida pela razão. A razão é importante, mas Pascal, grande filósofo francês, já havia escrito que o coração traz razões que a própria razão desconhece. Nem tudo é explicado matematicamente. Nem tudo é reduzido a uma fórmula, seja ela qual for. Há aspectos na realidade, em nossa caminhada, em nossa peregrinação, que são explicados apenas por outros elementos. Esta é uma visão reformada, quando diz que o justo viverá da fé. E é interessante, visto que eu falei tanto contra Edmundo, eu preciso dizer que o mais importante não é como nós começamos. Começar bem é muito importante. Terminar bem é ainda melhor.
Veja que Edmundo, na coroação, recebe não apenas a coroa, mas também o título: Edmundo o Justo. Evidentemente que não foi pelos seus atos, não é? Não foi pelas suas decisões equivocadas, mas foi por aquilo que Aslan demonstrou e fez. Não apenas pelo que ele prometeu fazer, mas que efetivamente deu, em lugar de Edmundo, a vida, a sua própria vida. Ele, inocente, sem ter traído jamais a quem quer que fosse, a qualquer dos animais de Nárnia, e muito menos aos humanos, mas voluntariamente deu a sua própria vida. E isso fez com que Edmundo